Fala pessoal, ligado lá no YouTube, tá no ar mais um Band Placar que tem oferecimento BandBet pra você. Aqui a gente não te deixa na mão e vai começar a primeira rodada da Premier League, campeonato inglês. Vem aí, nova temporada, novos times, novas contratações e é muito dinheiro investido, inclusive para a partida entre Wolverhampton e Manchester City. Técnico do Wolverhampton, Vitor Pereira, que foi contratado no meio da temporada ano passado e fez sucesso absoluto no campeonato inglês, manteve no cargo e tem reforços, Ben. É verdade que saiu o Matheus Cunha, grande atacante do time, mas chega John Arias, um velho conhecido do torcedor brasileiro e obviamente, do Fluminense. E o City, Pep Guardiola tá com a cabeça ali, ó, pensando, porque não pode repetir o que aconteceu ano passado ou na última temporada. Exatamente, né? E é curioso isso, né? Porque o Pep Guardiola é super vencedor no Manchester City e a gente olha para a temporada passada, como você bem disse, do City, e enxerga um fracasso. Exato. Mas ele terminou em terceiro lugar, né? Impressionante, né? Mesmo, assim, no pior momento dele, ele consegue chegar em terceiro lugar numa liga tão competitiva como é a Premier League, né? Esse jogo será disputado amanhã em Molineux, às 1h30 da tarde, no horário de Brasília, Wolverhampton e Manchester City, como você bem disse. E claro que a gente começa falando sobre o time de maior apelo, City, né? Que aparentava, Isa, que ia fazer uma janela histórica de contratações. Porque naquela primeira janela, antes da Copa do Mundo de Clubes, entre os dias 1º e 10 de junho, trouxe 3 jogadores. Não foram 3 jogadores, foram 3 baita jogadores. Tirou do Wolverhampton, inclusive, o lateral esquerdo Henry, jogador argelino. Trouxe o Reinders, que foi a única coisa boa que aconteceu no Milan na temporada passada. E o francês prodígio, melhor dizendo, o Cherki, que veio do Lyon. Então foram 3 contratações em 10 dias absurdas do Manchester City. Então o que a gente imaginava? Que o Pep Guardiola teria ainda mais reforços à disposição após a eliminação na competição disputada nos Estados Unidos. Só que não foi assim. Inclusive, para a partida de amanhã contra os Wolves, ele terá um problema mais uma vez na lateral direita. Ele não consegue resolver essa questão. O Matheus Nunes, que é o meio-campista de origem, mais uma vez vai acabar quebrando o galho por ali, imagino eu, né? Sobre a lateral esquerda, me parece que é um problema resolvido. O Gvardiol teve que cortar um dobrado por ali nas últimas temporadas. O Henry chega para ser titular e o Reinders muito provavelmente também à frente, né, dos zagueiros, com o Cherki sendo o homem atrás do Haaland. É uma equipe em reformulação. Kevin De Bruyne, talvez o maior jogador da história do City, teve seu contrato encerrado, foi para o Napoli e é uma nova era que começa no Etihad. Do outro lado, o Wolverhampton é um time que perdeu 2 jogadores importantes. Você já falou sobre um deles, né? O Matheus Cunha, que foi jogar no Manchester United. E a gente já falou sobre o Henry aqui, que num esquema com 3 zagueiros era o ala pelo lado esquerdo. Então, assim, eu acredito que o Vitor Pereira vá manter o esquema com 3 zagueiros, contando muito com a participação do Matt Doherty, né, que é um jogador que está no Wolverhampton há muito tempo, um zagueiro irlandês de 33 anos, que atua mais pelo lado direito, e com um meio-campo de muita força, né, com o André e João Gomes, respectivamente, aí, jogadores de Fluminense e Flamengo. E aí a mudança total no que diz respeito à linha de frente. O John Arias chega não necessariamente para ser um ponta pelo lado direito. Eu acho que ele vai desempenhar, inclusive, o papel do Matheus Cunha, que ficava atrás dos atacantes do Wolverhampton. Ele jogou assim na seleção colombiana durante muito tempo. E aí eu acho que o Vitor Pereira vai com 2 centroavantes, o norueguês Larsen e o Munetze, né? Esses 2 jogadores que têm características mais de área e contar com a ultrapassagem dos alas o tempo todo, né? O que dá para fazer é um time que perdeu muita qualidade em relação à temporada passada. O jogo é em Molineux, mas mesmo assim a gente vê, né, Isa, o Manchester City, de repente, como favorito nessa primeira rodada da Premier League. Então é o seguinte, pessoal, você vai apontar sua câmera para o QR Code que está aqui na tela, em cima de mim, e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Já estamos na página da Premier League, e aí você já tem tudo sobre esse jogo de amanhã, sempre lembrando que a bola rola à 1h30 da tarde, no horário de Brasília, na região de Midlands, né? Com o City pagando 1,44. Me parece uma boa oportunidade de mercado diante do favoritismo da equipe treinada pelo Pep Guardiola. Você concorda comigo, Isa? Concordo com você, mas acho que vai ser um jogo bem complicado, porque você falou das contratações do City.
E não acho nenhuma tão, que absurdo de contratação. Por exemplo, o Gyökeres estava no mercado, para mim era um excelente jogador. Mas tudo aí bem, tem o tem o Haaland. Mas seria um cara mais pesado. O próprio... Florian Wirtz. Exatamente, que foi para o Liverpool, um jogador da mesma posição do Cherki, Exatamente. Né? Então, de fato, assim, o Cherki, ele aparece muito bem com a camisa do Lyon, já é um jogador com experiência de seleção francesa, embora seja muito jovem, e foi uma oportunidade no mercado, porque o Lyon estava fazendo um saldão, né, Isa, por conta dos problemas financeiros da equipe francesa, então me parece que ele chega até como uma oportunidade de mercado aí, né? Então, nós mostramos para vocês agora as melhores oportunidades de mercado para esse jogo de bola. Tem aqui uma possibilidade de empate, vai, mais remota, tá pagando 4,50, mas acho que o City é favorito nesse jogo. Falando em favoritismo, chegou o seu momento favorito aqui no Band Placar com o oferecimento BandBet, né, Isa? É o seguinte, pessoal, mais uma vez a BandBet lhe dá um cupom de R$5 para você se divertir no site, né? É de verdade, a gente está lhe dando esse presente. E para você ativar o seu cupom, é molezinha. É você só apontar a sua câmera para o QR Code que está na tela, tá? E aí você será direcionado para a capa do site da BandBet. Faça o login, precisa ter uma conta ativa, tá? E depois vá à aba Promoções. Lá na aba Promoções, você vai digitar o cupom desta sexta-feira, que é, Isa? BandTop, tudo junto em caixa alta. BandTop tá aí na tela, caso tenha alguma dúvida. Aqui ao lado, aqui embaixo, em tudo quanto é lugar, BandTop, pronto, o seu cupom está ativado. Agora é o seguinte, eu lembro que esse cupom é válido apenas para você que já se diverte no site, mas nunca fez uma aposta esportiva. Se esse cara é você, corra, porque o número de cupons é limitado mais uma vez. Evidentemente, você vai consultar termos e condições no site. E é o que a gente sempre fala por aqui, né, Isa? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Continuando aqui a falar nesse especialzinho que a gente faz no Band Placar, com o oferecimento BandBet, sobre a Premier League. Tem já um clássico na primeira rodada, é no próximo domingo, nesse estádio aí, ó, o Old Trafford, lendário estádio do Manchester United, que vai sediar um confronto de muita rivalidade na Inglaterra, né? United e Arsenal. É jogão e promete, o United querendo deixar também o que foi a última temporada para trás, terminou em 15º na Premier League. E o Arsenal, Berna, tentando finalmente ser esse cara que todo ano briga, mas nenhum ano é campeão. Então tá na hora de mudar a chavinha, fez contratações para isso, Gyökeres, como a gente já elogiou aqui, Chesco também, por exemplo. Chesco foi pro United. Dá para brigar esse ano? Olha, Isa, eu acho que sim, viu? Não é possível. Eu acho que sim, porque, como você bem disse, a chegada do Gyökeres é para suprir um problema crônico do time do Arsenal, né? O centroavante era o Kai Havertz, jogador que lá na Alemanha, no Bayer Leverkusen, era um meia. Improvisado. Ele chegou a ter sucesso nessa posição, jogando mais avançado, naquele Chelsea do Thomas Tuchel, inclusive sendo campeão da UEFA Champions League. Mas no Arsenal, nunca houve alguém para fazer uma sombra para o Kai Havertz. O Gabriel Jesus teve oportunidades, mas se machucou, se lesionou de forma muito feia, né? Então, o Kai Havertz, mais uma vez, seria a opção para ser o centroavante do Arsenal. E aí o time abriu a carteira e trouxe o grande sueco Viktor Gyökeres, né? Um jogador que tem uma marca, uma estatística impressionante na temporada passada com a camisa do Sporting de Lisboa. 54 gols em 54 jogos. Ele é o cara para resolver o problema do Arsenal, o problema na posição de centroavante, né? E é um time que ainda foi ao mercado para trazer Madueke, que estava no Chelsea, que para mim vai ser uma sombra para o Bukayo Saka ali na ponta direita. Trouxe o Zubimendi, né, da Real Sociedade. Aliás, tem a possibilidade de o Arteta repetir aquele grande trio de meio de campo da Real Sociedade, o Merino, Zubimendi e Odegaard. Né? Mas eu não acho que esse vai ser o time titular, pelo menos nos estertores da pré-temporada, ele escalou Zubimendi, Declan Rice e o norueguês Odegaard. Pelo lado esquerdo, o titular deve ser o Gabriel Martinelli. Tá todo mundo saudável nesse time do Arsenal. O Arsenal ainda trouxe o Nogar, né? Ex-jogador do Brentford, dinamarquês, bom para ser ali uma composição de elenco. E aí, pelo lado direito, de repente ele joga com o Timber, os dois zagueiros estão saudáveis, né? Uma das melhores zagas do mundo, na minha opinião, Saliba e Gabriel Magalhães. E pelo lado esquerdo, mais uma vez, deve jogar o Calafiori, Ricardo Calafiori, zagueiro de origem, que pode quebrar um galho ali na lateral, jogou muito nessa posição e tal. Se não jogar, o Lewis Kelly está nessa posição. O goleiro vai ser o Raya, mais uma vez, goleiro espanhol,
mas aí chega uma sombra para ele, que é o Kepa, né? Um goleiro de muitos altos e baixos. Olhando para o outro lado, Manchester United, como você bem disse, protagonizou um vexame danado na temporada passada, ficando na 15ª colocação na Premier League. Perdeu a final da Liga Europa em Bilbao para o Tottenham por 1-0, num jogo horroroso. E mesmo assim, manteve o técnico, o Rubem Amorim, que vai ter muita gente. Ele precisa entregar desempenho nesta temporada. E também abriu o bolso o United para esse ano. Exatamente. Me parece que esse não é um grande problema do dono do clube, o Sir Jim Ratcliffe. Ele contratou o Matheus Cunha, né? Jogador que foi muito bem no Wolverhampton, jogando ali atrás dos atacantes. Sim. Trouxe o Sesco, jogador esloveno que estava no Red Bull Leipzig. Que foi caríssimo também. Foi caríssimo, 76 milhões de euros, né? E foi mais caro do que o Gyökeres. E o retrospecto dele na temporada passada não é tão bom quanto o do sueco. Ele é um centroavante que vai entregar 20 gols, né? Entregou 21 gols na temporada passada pelo clube alemão. Tem o Mbemo, ponta direita, que veio do Brentford, né? Jogador muito bom, camaronês também. Ou seja, contratou um trio para se juntar ao Bruno Fernandes, que é um baita jogador, o português. Então o Manchester United investiu pesado para essa temporada, né? No meio de campo, de repente, o Bruno Fernandes ele jogou assim na pré-temporada, e a pré-temporada do United foi melhor do que a do Arsenal, né? Ele jogou mais recuado ao lado do Ugarte. De repente, o Casemiro começa no banco de reservas, tá? Com o Amad Diallo fazendo o lado direito, pode ser o Mbemo saindo um pouco da direita para o centro, isso pode acontecer. Fato é, Isa, que esse elenco tem 3 centroavantes, todos caros. Højlund, que pode sair para o Milan, tem o Zirkzee, o holandês que veio do Bolonha, não deu certo com a camisa do United, e agora o Sesco. É muita gente para a mesma posição, é muita gente cara, e o técnico Rubem Amorim vai precisar entregar desempenho, né, Isa? Não dá para o United continuar nessa draga danada, né? Pelo menos lutar ali pelas primeiras posições, pela próxima Champions League, acho que é a mínima meta aí do United para essa temporada, e eu espero que tenha Matheus Cunha e Casemiro no time titular, até porque o recorte dos últimos jogos do Casemiro na temporada foram excelentes e ele foi muito decisivo para amenizar um pouco a má atuação, a má apresentação nessa última temporada. Exatamente, ali na reta final, de fato, ele jogou muito bem, ao lado do Ugarte, né, jogador uruguaio. Agora, tem uma questão muito importante quando a gente fala sobre United e Arsenal, 2 equipes que estão na fila há muito tempo na Premier League, né? O Arsenal não ganha nada desde 2004. Mas é isso, o Arsenal fica nessa impressão. Brigou pelo título, brigou com o Liverpool, bateu de frente com o City, e aí fica nessa. Faz 3 temporadas que a gente tá nessa, mas ganhar que é bom? Nada. A Premier League desde 2004, naquele time que foi campeão invicto, né? Os Invencíveis. E o Manchester United, por sua vez, ganha o último título em 2013, no final da era Alex Ferguson. Sim. Nunca mais se reencontrou depois disso. Vamos ao que interessa, Isa. Já falamos bastante sobre esse grande clássico do futebol inglês. É o seguinte, pessoal, aponte sua câmera para o QR Code que está aqui na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E eu já estou aqui na página da Premier League, como você pode ver na tela, e a gente baixa aqui para o jogo do domingo, ao 12h30, no horário de Brasília, em Old Trafford, na casa do Manchester United contra o Arsenal. E aí a gente tem ótimas oportunidades de mercado. O Arsenal está pagando R$2 para cada real apostado. O United, até pelo retrospecto recente, está pagando R$3,65. Eu acho uma odd espetacular para os Red Devils. Então, assim, Isa, de repente, um empate pagando R$3,50, o que lhe parece? Vamos de empate. Vamos de empate, não? Então, nesse grande clássico do futebol inglês, é brincadeira, né? A Premier League é ali em cima o tempo todo, né? Já começa com um clássico desse tamanho entre Manchester United e Arsenal. Lembrando que neste sábado a gente está de volta no canal Esporte na Band com uma live pré-jogo da partida entre Sport e São Paulo. Não perca, anote na sua agenda às 5h40 da tarde no horário de Brasília. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!